Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Aqui é Pascal Lotaz, falando do Japão, e hoje estou acompanhado por Arthur Kashikian. Ele é doutor em ciência política e um bom colega que já participou do programa antes. Arthur, bem-vindo de volta. Obrigado por me receber novamente. É um prazer. Obrigado por vir. E talvez possamos começar pela sua região natal, a Armênia, no sul do Cáucaso. Hoje é 9 de março. Já se passaram 9 dias desde o início de uma guerra com o Irã. Uma guerra insana, na minha opinião. O que está acontecendo na Armênia e no Azerbaijão, no sul do Cáucaso? Como essa região está se desenvolvendo atualmente? Bem, primeiro, deixe-me dizer que este é um evento sem precedentes, embora esperássemos que não acontecesse. Já houve alguns casos de coisas semelhantes antes, mas esperávamos que este pudesse ser evitado. É uma guerra bastante sem precedentes que agora engolfou toda a região, com potencial para se espalhar ainda mais. Está acontecendo bem nas fronteiras da Armênia e do Azerbaijão, perto da Geórgia. Segundo relatos, houve tentativas de envolver o Azerbaijão e a Turquia nessa guerra. Você viu um drone cair em Nakhchivan, no Azerbaijão, e um míssil que, segundo informações, foi disparado contra a Turquia. Então o Irã disse, não fomos nós, negando responsabilidade. Portanto, parece uma tentativa de arrastar a Turquia e o Azerbaijão para o conflito. Os primeiros refugiados estão chegando à Armênia, embora não tantos quanto eu imaginei que haveria. Hoje, houve um relato de que a primeira instalação nuclear foi atingida e até agora não há vazamento de radiação. Mas isso também é algo a se considerar. Quero dizer, por onde devo começar? Essa é uma catástrofe em nível regional. Esta é uma catástrofe em nível global. Com sua permissão, podemos começar pela região. E depois, se quiser, compartilharei algumas reflexões mais amplas com você. É só me pedir. Então, primeiro, havia alguns cenários, certo? O primeiro era que os Estados Unidos estavam apenas tentando intimidar o Irã para que cedesse às suas exigências. Isso não aconteceu. O segundo cenário era o de Belgrado e Iugoslávia, em que bombardeariam o Irã até que o Irã cedesse. Isso também não aconteceu. Então eles tentaram o cenário sírio, ou poderia-se dizer líbio, em outro sentido, mas provavelmente o sírio, em que, após o bombardeio inicial, tentaram usar minorias étnicas para provocar uma guerra étnica no Irã. Tentaram provocar uma guerra civil, mas isso não funcionou. A esperança, provavelmente, era que depois desse bombardeio inicial, a oposição fosse às ruas. Isso não aconteceu. Depois, segundo alguns meios de comunicação americanos, eles tentaram usar os curdos, e os curdos recusaram, sabiamente, porque já haviam sido usados 2 vezes na Síria, e 2 vezes foram abandonados. Então aprenderam a lição. E depois houve uma tentativa de arrastar. É isso. Você tem certeza mesmo? Ou os Estados Unidos ainda estão tentando trabalhar com os curdos para envolvê-los? As últimas notícias que você tem dizem que os curdos não estão muito dispostos a fazer isso. Posso contar apenas com fontes abertas, o que vejo nos canais do Telegram, e o melhor que posso fazer é comparar o que diferentes pessoas estão dizendo. Sei que veículos muito respeitados nos Estados Unidos, como a CNN e alguns outros grandes, disseram que os Estados Unidos estão trabalhando com os curdos. Então essa parte, sabe, provavelmente podemos considerar verdadeira. Houve alguns relatos de que os curdos já haviam cruzado a fronteira, mas depois isso foi negado pelos próprios curdos. Em seguida, surgiram relatos de que eles tentaram, mas foram alvejados e recuaram no Irã. Então é difícil dizer exatamente o que está acontecendo, mas é bastante plausível que tenha havido uma tentativa de usar os curdos, e não seria a primeira vez. E faz sentido que você tentasse usar uma minoria étnica no Irã? Claro, existem outras minorias. Há uma minoria azeri, de 15 milhões de pessoas nas regiões do norte do Irã, a minoria Baluchi, a minoria árabe. Então, se o objetivo é o desmembramento do Irã, as oportunidades estão lá. E isso faria sentido porque aparentemente a campanha aérea,
embora tenha sido bem-sucedida, mesmo com o Irã conseguindo responder, provavelmente não vai conseguir mudar o regime no Irã. Sim, você pode bombardear Teherã, pode transformá-la em outra Gaza, mas isso provavelmente não vai mudar o regime. Então, em algum momento, ambos os lados se verão em um impasse. O que você faz? Digamos que você destruiu todos os mísseis balísticos no Irã, destruiu todos os drones, bombardeou essas pessoas até a aniquilação, matou mais 165 meninas de 10 anos. Simplesmente horrível. O que você faz então? Como muda o regime? Bem, é preciso colocar tropas em solo, como dizem. Esperançosamente não vai chegar a esse ponto, porque isso seria suicídio. Mas há alguns relatos, na verdade algumas declarações, de que os estadunidenses não descartam essa possibilidade. Eles tentaram usar outras pessoas primeiro, os curdos, provavelmente os azeris. Agora que isso não deu certo, provavelmente considerarão esse passo, que seria uma catástrofe total. Eu estava lendo e assistindo a alguns documentários, apenas relembrando a guerra no Iraque e a guerra no Afeganistão. E o que me impressiona é que nos recusamos a aprender. Nós nos recusamos a aprender. Quando você invade um país, pode até ter sucesso em remover seu governo e mudar a estrutura de poder desse país. Mas é preciso entender que a única razão pela qual o regime que você criou existe é porque você está lá. Então, você fica lá indefinidamente, sustentando essa nova arquitetura política, e depois sofre 4.000 baixas no Iraque e 2.500 no Afeganistão. E então se retira porque percebe que não pode ficar lá para sempre. Há uma simetria de interesse, uma simetria de recursos e uma simetria de legitimidade. Então, eventualmente, você vai ter que se retirar. E tudo o que criou vai desmoronar de forma espetacular, como aconteceu no Iraque e no Afeganistão. Você está prestes a repetir o mesmo erro no Irã? Pelo que entendo, é um país muito maior e a população é enorme. Como você vai controlar esse país? Vai fazer a mesma coisa de novo? Então, Vietnã, Iraque e Afeganistão não foram tragédias suficientes. Agora você quer mais uma, outra tragédia. É muito difícil para mim entender. Ei, uma breve pausa, porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link estará na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Eu não sei. Eu sei que as pessoas dizem que esses foram momentos em que os Estados Unidos perderam a guerra, mas eu continuo dizendo que não, eles não perderam. O Vietnã do Sul perdeu a guerra do Vietnã. A República Afegã, ou seja lá como chamava, perdeu a guerra do Afeganistão. E o Iraque? Bem, o Iraque também perdeu a guerra do Iraque. E até hoje, as receitas do petróleo deles são administradas em Nova York. O governo, quero dizer, o parlamento, já pediu várias vezes para os Estados Unidos saírem, e os Estados Unidos simplesmente dizem não. Eles ainda controlam o Iraque, têm controle logístico e aéreo sobre o Iraque e, por extensão, sobre Israel. Então, quero dizer, também a Líbia. As pessoas continuam dizendo, é um desastre completo. Sim, para os líbios, mas não para os israelenses, nem para os americanos. Para eles, sabe, se o que você quer é o caos, então é, na verdade, um grande sucesso. E na minha visão, a estratégia, especialmente a estratégia israelense em sua vizinhança imediata, tem sido criar enormes quantidades de caos, porque isso ajuda a controlar a região. Então, se o caos absoluto é o que os Estados Unidos e Israel querem para o Irã, então, sabe, bombardear tudo e destruir qualquer aparência de vida civil normal, é exatamente isso que farão. Claro, isso pressupõe um objetivo extremamente cruel, mas não tem motivo para descartar esse objetivo. Sim, mas eventualmente você teria de arcar com a responsabilidade política e moral, se é que isso existe, pelo que fez. Porque você invadiu este país, perturbou e alterou o equilíbrio político dentro dele,
E agora, se retirar, será responsável pelas consequências. O Talibã prevaleceu. Não, esse é o ponto. Você não está. Quantos americanos foram enforcados em uma árvore por causa do Afeganistão? Quantos foram enforcados por causa do Iraque? Quantos foram enforcados por causa do Vietnã? Quantos presidentes foram presos em raia por qualquer um desses casos? Essas pessoas não têm responsabilidade. Elas nunca vão assumir responsabilidade. Sim, vou falar sobre isso e depois compartilhar uma observação com você. 59 mil jovens americanos morreram no Vietnã. E mais tarde, o presidente Carter disse que a teoria do dominó era um exagero. Isso é um crime. Mymin second mythos. 59 mil jovens americanos que não estavam nas ruas protestando contra o governo em Washington. Quer dizer, é realmente diabólico, mas eu acho que essas pessoas pensam nesses termos. Mas Arthur, vamos continuar com a sua análise, porque eu acho que, no geral, o ponto de que esta não é uma guerra que pode ser vencida está absolutamente correto. Então, onde isso nos deixa? Sim, mas só para concluir, 2.500 americanos morreram no Afeganistão e 4.500 americanos morreram no Iraque, sem mencionar as centenas de milhares de pessoas que foram mortas em ambos os países, e pelo menos 1,5 milhão de vietnamitas mortos no Vietnã. E ninguém foi responsabilizado por isso. Concordo com você, é um crime. Há um ditado francês: se você mata uma pessoa, vai pra cadeia. Se mata 50, vai pro psiquiatra. E se mata 1 milhão, vira herói e ganha uma estátua em sua homenagem. Então, por que os Estados Unidos cairiam na mesma armadilha? Por que fariam a mesma coisa? Aparentemente, bem, em primeiro lugar, há alguns tons religiosos muito perigosos vindo de Washington. As pessoas estão falando em termos da Bíblia, do Armagedon e do retorno de Jesus Cristo. Quero dizer, isso é muito perigoso. Temos um líder, um grupo que comanda o país mais poderoso do mundo, uma potência nuclear, uma superpotência, e eles estão falando em termos de uma guerra religiosa, como uma jihad cristã ou uma cruzada. Então, o que vai acontecer a seguir? Vamos ter o próximo Raimundo de Toulouse, ou Guilherme de Bulhão, ou Ricardo Coração de Leão. Quero dizer, Pete Hegseth, ele fala como um garoto. Sabe, um ótimo sujeito, com uma carreira muito respeitável, mas ele soa como um adolescente que está se divertindo com a briga. Quero dizer, isso é bastante perigoso. Enquadrar a questão em termos de uma guerra religiosa. O que quero dizer, Pascal, é que o que estamos testemunhando é um terremoto. Este é um terremoto internacional de proporções globais. É o fim do direito internacional, da legitimidade internacional, da opinião pública internacional, das organizações internacionais, do sistema da ONU, da ordem mundial pós-1945. Na verdade, é o fim de qualquer ordem mundial. É o fim de toda a ideia de equilíbrio, de segurança europeia comum, da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa. É o fim de toda a arquitetura de controle de armamentos. Basicamente, bem, você sabe, o START não foi renovado. Agora, basicamente, só temos o Tratado de Proibição Completa de Testes, que está sendo mais ou menos respeitado. O regime de não proliferação está chegando ao fim. O Tratado INF acabou. O Tratado ABM acabou. Forças convencionais na Europa acabou. Céus abertos acabou. Estou esquecendo de algo? Deve haver mais alguma coisa. Todos esses tratados simplesmente foram por água abaixo. Todo o sistema de controle de armas desmoronou. Toda a filosofia de manter a paz por meio de entendimento mútuo, compromisso e equilíbrio, foi embora. Assistimos ao fim da democracia liberal. O sonho. Este é o fim do liberalismo. Nos últimos 400 anos, autores ingleses, franceses, holandeses, americanos e de outras nacionalidades nos disseram que a condição ideal para a sociedade humana é a democracia liberal, que as democracias vivem em paz entre si, que não se atacam e que é a forma ideal tanto para a política interna quanto para a externa. Começando com Thomas Hobbes, John Locke, John Stuart Mill,
Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, Voltaire. Todas essas pessoas agora se tornaram irrelevantes. Voltamos 400 anos atrás. 400 anos de pensamento liberal. Você tem uma democracia líder, se comportando dessa maneira nos últimos 25 anos. As pessoas me dizem, Arthur, você está exagerando. É só uma pessoa. Não é uma pessoa. Inglaterra e França estão se juntando. Temos o secretário-geral da OTAN dizendo somos uma aliança de democracias. Vamos entrar nesta guerra. Temos um chanceler alemão que, literalmente, no Salão Oval, dá um tapinha nas costas do presidente dos Estados Unidos e diz, não, estamos com você nessa. Sim, então o Sr. Fukuyama pode voltar aos anos 90 e escrever seu livro novamente. Este é o fim, mas não o fim da história. Este é o fim da democracia liberal. Este é o fim da democracia liberal ocidental, porque tudo o que sabíamos sobre ela foi jogado pela janela. A imprensa livre acabou. O poder da opinião pública desapareceu. Valores liberais, falar sobre valores liberais, matar 165 crianças e nem sequer comentar sobre isso, acabou. Interdependência econômica, restrições institucionais, todos esses elementos da teoria liberal simplesmente desmoronaram. E agora estamos caminhando por um cemitério de ordens e ideais mundiais, ideais sobre como prevenir a guerra. É nisso que a humanidade vem pensando desde tempos imemoriais. Sabe, se voltássemos, o que seria? Século III a.C., o primeiro tratado entre Hansestkund e os hititas. Eu sempre esqueço o nome. Enfim, foi no século III a.C. Se pegássemos uma máquina do tempo, tipo Austin Powers, e voltássemos ao século III e eles nos perguntassem, povo do futuro, queremos saber, como evitamos a guerra? Diga-nos. Nós responderíamos, sabe, não aprendemos absolutamente nada. Em milhares de anos de história humana não temos absolutamente nada. Agora estamos caminhando por um cemitério de ordens mundiais. Acabamos de ganhar um túmulo novo, que é o MAGA, Make America Great Again. Isso acabou se revelando uma farsa. Logo ao lado temos George Bush pai com a nova ordem mundial. A poucos passos temos Mikhail Gorbachev com seu novo pensamento. A poucos passos daqui, temos outro túmulo para Woodrow Wilson com sua Liga das Nações. Ao lado, temos o Concerto da Europa do século XIX, que desmoronou. Depois, temos o túmulo de Immanuel Kant com sua Paz Perpétua. E então, dezenas e dezenas de outros túmulos. Já falamos sobre isso antes. Todos os pensadores liberais, Jeremy Bentham, a Assembleia da Europa, Saint-Simon, o Abade de Saint-Pierre, o Duque de Sully, a Federação Europeia, o Conselho Europeu, a Liga das Nações Europeias. Tudo isso é um cemitério de ideias, a humanidade tentando se controlar, tentando evitar a guerra. Tudo isso ruiu. Agora é um imenso cemitério. Mas o que é preciso entender é que isso foi desmantelado pelos próprios liberais. Foi desmantelado pelos apóstolos desse tipo de sistema. Quero dizer, basta olhar para o seu próprio país, a Armênia. Veja como a UE acabou de tratá-lo. São justamente as pessoas que afirmam querer defender a democracia que saem por aí apoiando os movimentos políticos mais abertamente autoritários, desde que esses movimentos se encaixem em seu quadro geopolítico geral. Bem, sim, é claro. Temos nosso novo ditador, nosso novo Saddam Hussein, que está prendendo membros da nossa igreja, o clero, a oposição, os jornalistas, e ele é apoiado pela Europa. Será que a França, ou a Inglaterra, ou a Alemanha, tolerariam que um advogado fosse jogado ao chão em frente a um tribunal porque escreveu algo no Facebook? Tolerariam que o arcebispo da Cantuária fosse perseguido, com acusações criminais movidas contra ele? Ou que qualquer arcebispo na França ou na Alemanha fosse preso simplesmente por discordar do governo? A hipocrisia disso é realmente difícil de suportar. São esses dois pesos e duas medidas. Eu sou um grande liberal, você sabe disso. Eu acredito nisso. Eu te disse, quando eu era adolescente na URSS, usava o velho rádio de ondas curtas da minha avó à noite. Eu acordava às 2 da manhã para ouvir, sabe, a Rádio Europa Livre, ou a Rádio Liberdade, ou a BBC.
Eu era muito pró-Ocidente, pró-liberal, e perceber que tudo em que eu acreditava acabou sendo uma farsa é algo bem doloroso. Porque tudo o que chamamos de democracia, hoje basicamente se transformou na arte de manipular a opinião pública por meio das redes sociais. E numa democracia, você vê que o governo, em vez de prestar contas aos eleitores, presta contas a lobistas, grupos de interesse privado e doadores. É uma completa corrupção da democracia. It's a complete corruption of democracy. Devo dizer que é de democracia parlamentar que estamos falando. É relativamente fácil capturar a versão elitista do capitalismo em vez de realmente empoderar as massas. E devo dizer que se você for à Suíça e observar como o processo político funciona lá, ainda temos mais vivo aquele sonho liberal. Embora, devo dizer, ele seja apresentado de uma forma muito diferente. Mas é a democracia parlamentar que acaba sendo capturada pelos interesses de certos grupos, que todos reforçam determinados esquemas capitalistas. Sim, é o modelo inglês, que remonta ao parlamento modelo do século Tracy. Infelizmente parece ter sido corrompido. E você, é claro, do país de Jean-Jacques Rousseau, que acreditava em referendos diretos e na volonté générale. É obviamente um modelo diferente. Mas realmente precisamos repensar a forma como nos governamos, porque a democracia foi jogada pela janela. Veja o que está acontecendo com a principal democracia do mundo. Isso é um enorme golpe moral para todos os ideais que temos valorizado nos últimos 400 anos. Verdade. Embora a questão seja que esses ideais nunca foram realmente aplicados de forma universal, certo? Quero dizer, as mulheres não faziam parte disso desde o início. E não podemos esquecer que a principal democracia do mundo, os Estados Unidos, foi construída sobre o cemitério de uma civilização inteira no continente norte-americano, certo? O genocídio dos povos indígenas foi um pré-requisito para que os Estados Unidos modernos existissem. Então, nunca foi um projeto para todos. Sempre foi um projeto para um grupo. E a discussão sempre foi se isso deveria se aplicar a esta ou aquela minoria ou não. E estamos novamente nesse ponto, certo? Mas então isso se tornou um projeto para todos, porque as democracias decidiram que precisavam espalhar a democracia, já que a teoria da paz democrática diz que as democracias não lutam entre si. Veja o que está acontecendo agora. Então, se você quer viver em um mundo pacífico, precisa começar uma guerra para evitar uma guerra. É preciso começar a lutar para impor seu sistema democrático a outros países, e então você viverá em paz. E isso também é uma grande tragédia para a política externa americana, porque os Estados Unidos, essa república virgem que foi fundada há 300 anos, acreditavam que tinham seu próprio caminho. Os fundadores dos Estados Unidos acreditavam, como você sabe, que o país não deveria se envolver nos velhos e perversos costumes da Europa, nas antigas guerras da Europa. Devemos nos manter afastados disso. Nada de alianças complicadas. Temos uma nova missão. Nossa missão é a democracia e a busca da felicidade. Vida, liberdade e a busca da felicidade. E agora os Estados Unidos estão se comportando como todos os impérios anteriores. É realmente muito frustrante ver o líder dos Estados Unidos. Quero dizer, esse é um país que teve John Kennedy, Franklin Delano Roosevelt e, ouso dizer, Ronald Reagan. Seu público vai me criticar, é claro. Mas o país que nos deu esses líderes e outros, agora temos uma pessoa que age como se fosse um imperador romano. Ele está punindo países por discordarem dele. O primeiro-ministro da Espanha, parabéns para ele, teve a coragem de dizer não vamos participar disso. E não aprovamos isso. Aprendemos a lição. E então o imperador do mundo diz a ele que será punido por isso. Quando isso aconteceu? Quero dizer, imagine se a Rússia agisse assim, ou a China agisse assim. Christiane Amanpour, Anderson Cooper e Piers Morgan da BBC estariam espumando de raiva. Falariam tanto sobre isso que sairia espuma da boca deles, como de uma lava-louças. Se você usar detergente comum, eu fiz isso uma vez, não faça,
porque sai muita espuma. Eles estariam espumando de raiva se qualquer outro país falasse desse jeito. Agora temos o líder dos Estados Unidos falando como se fosse o Santo Imperador Romano, falando em nome do mundo, e invocando a Bíblia, invocando o Armagedon. Você entende aonde chegamos? Ele mesmo já invocou isso também? Bem, o grupo dele sim. Não tenho certeza se ele próprio fez isso, mas as pessoas ao redor dele com certeza fizeram. Eu sei que o grupo dele tem, e eu fiz um programa sobre isso na semana passada. Na verdade, a última conversa com Pascal Lotaz também foi sobre isso. Quero dizer, é assustador quantos evangélicos estão em posições de liderança ao redor dele. E nas Forças Armadas, de cima a baixo, em todas as patentes, eles ainda estão lá. E essas pessoas veem isso como uma guerra santa. Isso explicaria por que essa guerra parece completamente insana. Porque foi feita para ser insana. Mas isso, de certa forma, torna tudo ainda mais assustador, porque nem sequer poderíamos abordá-la com uma análise racionalista sobre, você sabe, a ideia de Clausewitz, de que a guerra é a continuação da política por outros meios. Não, isso é completamente irracional, especialmente considerando a experiência do Afeganistão, do Iraque e até do Vietnã. São, sabe, milhares e milhares de jovens americanos, homens e mulheres, que precisam morrer por causa dessas decisões incrivelmente insensatas. Enquanto eu estudava a história do Iraque e do Afeganistão, estava assistindo a alguns documentários. O que me impressiona é que as pessoas que tomam as decisões em suas capitais, a milhares de quilômetros de distância, não têm a menor ideia. Elas não fazem a menor ideia do que realmente está acontecendo no terreno. Esse distanciamento dos tomadores de decisão em relação às pessoas que estão realmente na situação, as pessoas da situação, como se diz em francês. Eles sabem disso, mas não conseguem comunicar a informação ao centro de tomada de decisões. E o centro de tomada de decisões opera com base em suposições falsas, preconceitos pessoais, opiniões pessoais. Quero dizer, veja toda essa ideia de contra-insurgência, conquistar corações e mentes no Afeganistão e no Iraque. Um desastre total. Mas os tomadores de decisão não sabiam, ou talvez soubessem, mas preferiram não acreditar. Ou pense na ideia de entrarem num país e destruir todo o seu sistema político. Quero dizer, não é difícil. Se eu entro na casa de alguém e destruo as paredes, tenho que sustentar o telhado. Caso contrário, ele vai desabar. E então as pessoas vão me perguntar, Arthur, por quanto tempo você planeja ficar aqui? Vai manter isso por 1 hora, por 1 dia, por 20 anos? Quero dizer, você tem certeza de que vai ficar aqui e sustentar o sistema? Porque quando você se retira, é realmente muito, muito simples. O sistema que você cria, por meio de uma intervenção militar, só existe porque você faz parte dele. Você se tornou parte dele. Então a configuração do poder mudou por causa da sua intervenção. Portanto, no momento em que você se retira, tudo vai desmoronar, porque só existia por sua causa. Aí o exército afegão vai se desintegrar por causa da corrupção e de todos esses soldados fantasmas. E então você vai ter uma guerra civil no Iraque entre xiitas e sunitas. É difícil. É complicado imaginar isso? Não é complicado. Estou começando a soar como a Julia Roberts em Erin Brockovich. Não é complicado. Você entra lá e destrói uma sociedade. E depois não planeja ficar, porque há uma assimetria de interesses, uma assimetria de recursos e uma assimetria de legitimidade. O povo afegão e o povo iraquiano não vão pensar em você de mesma força no tipes e no shirts e no shuninitzes. Você precisa dessa. Isso é difícil a entender. Claro. Mas quero dizer, sinceramente, acho que eles entendem, sim. Os Lindsey Grahams e outros, eles sabem disso, mas não se importam, porque tá tudo bem, tá tudo bem. De novo, eles ganham muito dinheiro. Estão seguros entre 2 grandes e gordos oceanos. Estão tão seguros, confortáveis e felizes quanto possível. E isso funciona e dá lucro para eles e para todo o resto. Quero dizer, para eles, a vida está ficando cada vez melhor.
milhões de pessoas morrem, mas eles não poderiam se importar menos, porque têm uma narrativa para explicar isso a si mesmos. E literalmente dizem, essas pessoas estão melhor mortas do que vivas, porque isso é liberdade. E por aí vai. Então, funciona. E funciona porque funciona. É como a evolução. Não funciona porque quer nos levar a algum lugar, porque quer criar seres humanos. Os humanos existem porque as coisas simplesmente acabaram dando certo assim. E isso funciona para eles. Então, o sistema de guerra que os Estados Unidos construíram, e a Europa é uma parte essencial dele, integrada a ele, funciona. A única questão é, isso vai funcionar até o ponto de um evento cisne negro, em que esses mísseis nucleares serão lançados e tudo deixará de funcionar. Mas nesse ponto, já será tarde demais. Bem, sim. E quanto ao seu último ponto, o que vemos é o fim do regime de não proliferação. Porque agora muitos países vão coçar a cabeça e dizer, bem, parece que é a única maneira de estar seguro. Aliás, havia negociações em andamento quando o ataque aconteceu. Então, nem mesmo as negociações são confiáveis. Ali Khamenei estava em seu escritório com o neto, que, pelo que entendi, tinha cerca de 1 ano, com a família, e o destruíram enquanto as negociações ainda estavam acontecendo pela segunda vez. Então, como é que se pode confiar nisso? Agora, muitos países vão dizer, sabe, a única maneira de estar seguro é realmente ter armas nucleares, seguir o caminho da Coreia do Norte, adotar o modelo norte-coreano. A Coreia do Norte foi justificada em todos os aspectos. Quero dizer, quem teria imaginado que todos nós abaixaríamos a cabeça diante da sabedoria superior, do raciocínio superior da Coreia do Norte? Porque eles estavam absolutamente certos. Obviamente, a única coisa que impede os americanos de invadirem você, se você não estiver alinhado com eles, são as armas nucleares. Mas isso também tem seus lados negativos, suas desvantagens. Desvantagens muito sérias, porque então outros países começarão a adquirir armas nucleares. Se o Irã se tornar uma potência nuclear, Arábia Saudita, Turquia e Egito provavelmente seguirão o mesmo caminho. As armas nucleares começarão a se espalhar pela região. Você vê o Macron agora dizendo que vai aumentar seu potencial nuclear, sem nem dizer quantas ogivas possui. Então agora temos o TNP jogado pela janela. Acabei de passar por uma lista inteira de tratados que foram jogados pela janela. Este é mais um. Então, Dan, qual é o perigo disso? Meu maravilhoso professor, um dos melhores instrutores que já tive nos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos têm alguns dos melhores especialistas em relações internacionais do mundo. Eu os admiro. Mas por que há uma discrepância tão grande? Falamos sobre isso da primeira vez. Entre a expertise da comunidade de relações internacionais nos Estados Unidos e a política externa do seu governo, eu nunca vou entender isso. De qualquer forma, ele contou mais de 160 casos, acho. Posso estar errado quanto aos números, mas foram mais de 100 casos de guerra nuclear acidental, situações em que uma guerra nuclear acidental foi possível durante a Guerra Fria. Erros de computador, falha humana. Um urso escalando uma cerca em Minnesota, que fez bombardeiros nucleares decolarem porque os fios estavam conectados de forma errada. O sinal foi enviado de que os Estados Unidos estavam sendo atacados. Uma fita carregada em um computador com a simulação de um jogo nuclear que foi tomada como real. Um míssil norueguês lançado na atmosfera, um míssil científico, que o radar russo interpretou como um lançamento nuclear. Um bando de pássaros voando sobre um radar na Turquia, que foi confundido com um ataque nuclear soviético. Há mais de 100 de casos. Multiplique isso pelo número de países que vão estar envolvidos. Considere o fato de que eles podem não ter as salvaguardas organizacionais perfeitas, ou mesmo quase perfeitas, que a URSS e os Estados tinham durante a Guerra Fria. Depois, considere que o tempo de voo agora será muito mais curto, porque os territórios estão mais próximos. Durante a Guerra Fria, pelo que entendo, o tempo de voo era entre 15 e 20, talvez 25 minutos.
Agora você tem sorte se conseguir 3 minutos, porque esses países estarão muito próximos. Agora temos mísseis supersônicos. Agora temos certos sistemas de defesa antimísseis que podem dar a um dos lados a ilusão de poder lançar primeiro impunemente. Portanto, isso não é a estabilidade da Guerra Fria. Esta é uma situação extremamente instável. Se as armas nucleares começarem a se espalhar, vocês entendem o que estão fazendo? Isso é um terremoto internacional. Isso é um terremoto internacional. Não falamos de um pequeno detalhe. Estamos acabando com toda a situação pós-1945, o sistema internacional, as instituições internacionais. Temos o presidente dos Estados Unidos contornando as Nações Unidas. Acho que existem mais de 30 organizações ligadas à ONU e agora os Estados Unidos estão se retirando delas. Então isso é um terremoto. E tudo o que tínhamos e tudo o que sabíamos sobre relações internacionais desmoronou. E quanto ao seu outro ponto, isto é uma guerra mundial. Bem, vamos pensar nisso com calma, porque todo mundo está dizendo guerra mundial, guerra mundial. O que é uma guerra mundial? É uma guerra em que a maioria ou todas as grandes potências estão envolvidas, ocorrendo em mais de um continente ou em mais de uma grande região do mundo. Então, se você observar o que está acontecendo agora na Ucrânia, esses são números da Primeira Guerra Mundial. É uma tragédia. Mais de 1 milhão de jovens ucranianos, russos e outros, rapazes de diferentes nacionalidades, estão agora mortos. É um crime. É um crime. É um problema que poderia ter sido resolvido pacificamente dentro da rede comum de segurança na Europa, oferecendo garantias de segurança à Ucrânia, garantindo o território da Ucrânia e alcançando algum entendimento com a Rússia que não ameaçasse a segurança da Rússia. Qual é o seu trabalho? Vocês vão para a faculdade com qual propósito? Vocês se chamam de diplomatas. Este é o seu trabalho. Negociar desentendimentos antes que 1,5 milhão de jovens sejam mortos. Este é o seu trabalho, e vocês falharam nisso. Então agora há uma guerra na Ucrânia. Temos a guerra no Oriente Médio. Temos, você sabe, certos sinais vindo agora da China, com referência ao Japão, com referência a Taiwan. Tudo o que falta é a China se envolver. Uma vez que a China se envolva, teremos quase todas as grandes potências engajadas em uma guerra que ocorre em mais de uma região. A única coisa que impede uma guerra total é a dissuasão nuclear. E é por isso que talvez tenhamos uma forma de guerra mundial por procuração. Ou seja, a guerra acontecerá na periferia entre as grandes potências. Embora um dia eles possam tentar fazer algo parecido com o que aconteceu, acho que no ano passado, ou há alguns anos, quando as forças ucranianas atacaram um dos componentes da tríade nuclear da Rússia. Aparentemente, isso deixou os russos muito, muito irritados, porque esse é o tipo de coisa que pode provocar uma guerra nuclear. Então estamos caminhando à beira de um precipício, Pascal. E me espanta o tipo de líderes que temos. Falamos sobre isso durante nossa primeira entrevista. O nível de liderança no mundo. Esqueça. Não dá para comparar essas pessoas com aquelas que lideraram o mundo durante a Guerra Fria. Quero dizer, já mencionei alguns nomes. Talvez devêssemos desenterrar Khrushchev e John Kennedy. E eles poderiam nos ensinar novamente as lições da crise dos mísseis de Cuba, porque aparentemente esquecemos tudo sobre isso. É um momento tão bizarro. Também é tão estranho ver como se os Estados Unidos enlouquecem com Donald Trump, a Europa o acompanha. É como assim, sabe? Porque acho que um dos erros que cometemos é pensar dentro do quadro do bem nacional. Ainda temos demais essa ideia, talvez também o paradigma realista, de que os estados fazem o que é melhor, o que está em seu interesse e assim por diante. Eles avaliam as opções
E então você tem o equilíbrio, a proteção e blá, blá, blá. Todas as coisas encantadoras que desenvolvemos nas relações internacionais para dar sentido ao mundo do século XIX, que é o que a maioria desses teóricos usava para compreendê-lo. Talvez eles também tenham voltado um pouco a Roma sempre que ficaram sem casos no século XIX. Mas a questão é que não funciona assim. Você não pode entender as ações dos Estados Unidos se não observar os interesses de Israel e a interconexão entre esses dois sistemas. Não é um país, dois sistemas, são dois países, um sistema, por causa da influência que exercem um sobre o outro no processo político. John Mearsheimer nos falou, certo? Sobre o lobby israelense e assim por diante. Quero dizer, não é apenas que esse lobby tenha influência, mas sim todo o sistema de lobby, que também dá voz ao complexo militar industrial, ao complexo de saúde e assim por diante. E isso, junto com uma elite transatlântica, que é super próxima e quase literalmente dorme junta, se você olhar o que aprendemos com os arquivos de Epstein, certo? Os escalões mais altos estão todos entrelaçados. Veja os arquivos, veja os nomes. Todos os europeus estão lá. Quase não há nomes japoneses, quase não há nomes chineses, quase não há nomes africanos de pessoas do próprio continente africano. Trata-se de uma espécie de elite transatlântica que trabalha em conjunto e move toda a elitocracia em certas direções. Então não estamos mais operando sob estruturas nacionais. E acredito que isso é realmente difícil de compreender. Não, é muito decepcionante. Sim, a democracia foi sequestrada. A América foi sequestrada. Sou cidadão dos Estados Unidos. Eu volto para lá. Como eu te disse, é uma sombra do que era há 20 anos quando eu era jovem. O país foi sequestrado por essas elites globais. E sabe, eu disse brincando que Vladimir Lenin veio até mim em meus sonhos e me disse: lembra do que eu te ensinei na escola? O mundo capitalista, as elites financeiras e industriais vão se unir. Então você vai ter essas corporações transnacionais que colocarão seus governos no bolso e elas começarão a lutar pela distribuição de recursos e colônias. Claro, isso não é exatamente o que ele disse há 120 anos, mas é bem próximo. A formação dessas elites que têm seus próprios interesses em mente, lucros, controle do mundo inteiro e controle do governo, é isso que quero dizer com o fim da democracia. Parece que os grupos de lobby, os doadores, os grupos de interesse privado, e não me refiro apenas ao lobby israelense, há muitos outros lobbies, têm mais poder para influenciar o governo dos estadunidenses do que o próprio eleitorado americano. Ou aqueles milhares de meninos e meninas, homens e mulheres, que supostamente devem morrer por essas pessoas. E então o tempo vai passar, e pessoas como Hillary Clinton e Barack Obama vão dizer que a guerra no Iraque foi um erro. Bem, traga de volta 5.000 pessoas que morreram por isso e as centenas de milhares de iraquianos. Você consegue fazer isso? Vá para a prisão. Mostre apenas que você realmente assume alguma responsabilidade. Sim, você matou todas essas pessoas. Assuma a responsabilidade por suas decisões. Mas eles não vão. Eles vão dizer: recebi as informações erradas. Eu estava assistindo a um documentário sobre a guerra do Iraque. Impressionante como os tomadores de decisão pressionaram algumas pessoas da CIA a produzir as evidências de que precisavam, e como o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse: preciso de referências, preciso de provas. E em vez disso, disseram a ele: acredite na nossa palavra. E foi aí que eles fabricaram aquelas fotos de laboratórios secretos e aviões pulverizando antraz que nem sequer existiam. As imagens tinham sido gravadas anos antes. E aquela coisa famosa com, bem, não sei como dizer em inglês, aquela coisinha, sabe? Sim, sim, o frasco com antraz que ele estava balançando. É bem vergonhoso. As consequências são enormes. E as pessoas que tomam essas decisões parecem achar que está tudo bem cometer erros assim. Se eu cometo um erro e, Deus me livre, um dos meus alunos se machuca, eu seria processado. Seria um processo muito longo e terminaria mal para mim.
Mas quando você mata centenas de milhares de pessoas, pode simplesmente sair impune. É muito triste. You can just walk away. It's pretty sad. Quer dizer, isso é a máquina do governo, certo? É o que permite que você faça tudo isso em primeiro lugar, porque sabe que não vai enfrentar nenhuma consequência negativa. Mas veja, essa é outra questão. Nós pensamos dentro de um quadro nacional por tempo demais. Agora estamos percebendo que há todas essas coisas, que aliás também confirmam o que os construtivistas diziam. Veja, são as ideias que importam, certo? Não se trata apenas de democracia, nem apenas de poder bruto, mas do fato de que existe, por exemplo, a ideologia capitalista, que afirma o poder, e o sistema que a reforça. E então, há os outros, os evangélicos, os fanáticos religiosos, que realmente querem provocar o Armagedon. Who actually want to bring about Armageddon, and that they have like a considerable sway, and that they E que eles têm uma influência considerável e que de fato orientam as ações de política externa dos Estados Unidos. Então a estrutura criada em torno desse tipo de modelo, esse ideal de nós, o Ocidente liberal, arrasta todo o resto junto. E o chanceler alemão está em pé ou sentado ao lado do presidente dos Estados Unidos, dizendo não, estamos com vocês em uma guerra de agressão. E os britânicos vão junto e os franceses vão junto. E agora todos em nossa grande mídia, essa fera horrenda, basicamente tentam encobrir essa guerra de agressão descarada, certo? Quer dizer, não há outra coisa. A guerra da Rússia contra a Ucrânia empalidece diante do que é agora a guerra com o Irã. Mas eles ainda conseguem de alguma forma maquiar esse porco. É bastante fascinante, não é? Bem, sim. E o problema é que quando você quebra as regras, sabe que outra pessoa também vai quebrar as regras. Que foi exatamente o que Bernie Sanders disse quando houve uma discussão sobre o Iraque há mais de 20 anos. Ele disse, se fizermos isso, outros países vão seguir o exemplo. Quando você bombardeia a Iugoslávia e ignora as Nações Unidas, mesmo que, sim, houvesse razões para intervir, havia limpeza étnica, assassinatos bárbaros, Srebrenica e Gorazde, foi horrível. E a comunidade internacional precisava se envolver. Mas quando você faz isso dessa forma, contornando a ONU, estabelece um precedente de que a ONU não é mais relevante, de que é possível usar a força unilateralmente. Aí você faz o mesmo na Líbia. Depois faz no Iraque. Então você faz isso no Afeganistão. Depois começa a Primavera Árabe. Aí outros países vão dizer, ok, então vamos fazer a mesma coisa. Porque veja, o caminho para a Primeira Guerra Mundial foi pavimentado, como você sabe, pela crise marroquina, pela intervenção italiana na Líbia, pelas guerras dos Balcãs, porque a comunidade internacional meio que olhou em volta e disse, aparentemente está tudo bem atacar uns aos outros, porque isso está acontecendo agora. Então, isso abriu caminho para a Primeira Guerra Mundial. E da mesma forma, a intervenção japonesa na Manchúria, a guerra soviético-finlandesa, a guerra de agressão italiana contra a Abissínia, a Etiópia, e a tomada alemã dos Sudetos abriram caminho para a Segunda Guerra Mundial, porque, novamente, mostraram que a Liga das Nações era irrelevante. Não existe Estado de Direito. Mas agora, não acho que jamais tenhamos tido um líder de uma nação democrática dizendo abertamente que não existe mais direito internacional. Não acho que isso já tenha acontecido. Estou tentando me lembrar. Já tivemos algum presidente dos Estados Unidos ou alguém de sua comitiva, pessoas que dissessem abertamente: quem se importa com o direito internacional? Ele não existe. É a lei da selva. A força é que faz o direito. Na verdade, essa é exatamente uma citação do primeiro-ministro Baldwin, o primeiro-ministro britânico, quando ele disse em um discurso: não podemos aceitar um sistema mundial em que a força faz o direito. E agora temos o líder dos Estados Unidos anunciando isso como princípio de sua política externa. Muito perigoso. Não, você tem razão. Nunca estivemos em um momento em que um presidente dos Estados Unidos, ou qualquer tipo de líder de um país democrático, realmente colocaria isso em palavras. Eles fariam, mas sempre tentariam colocar o batom do direito internacional no porco, certo? Mesmo na guerra do Iraque,
Todo o motivo pelo qual ele levantou aquele frasco no Conselho de Segurança foi porque estavam construindo o argumento jurídico internacional para uma guerra preventiva ou preemptiva. E, sabe, toda a saga de 2003, na verdade, deu início em nossa área a uma discussão de 1 ano sobre a teoria da guerra justa, não é? Foi a retomada da teoria da guerra. Sim, quero dizer, nada disso está acontecendo agora porque eles não estão tentando fazer isso. Eles argumentam que não é aplicável. E até mesmo os alemães, neste momento, se você assistir à TV alemã, é horrível. Armin Laschet, um dos principais nomes da CDU, chegou a dizer algo como: o Irã não pode se esconder atrás do direito internacional. Eles têm violado o direito internacional o tempo todo, então agora não podem se esconder atrás dele. Isso não se aplica a eles, porque já o violaram antes. Essas pessoas, é realmente impressionante o que elas fazem, como se a lei não se aplicasse a um assassino ou a um ladrão só porque eles a violaram. Essa é exatamente a analogia que eu uso. É verdade. Não estou dizendo que isso seja verdade no caso do Irã, mas mesmo que a alegação fosse verdadeira, a analogia ainda não se sustentaria, porque, obviamente, ou a lei se aplica universalmente ou não se aplica. E agora eles estão defendendo que não se aplica. Não. É exatamente essa analogia que estou usando. Você não pode dizer, estou infringindo a lei porque outra pessoa infringiu a lei, porque isso leva a uma grande escalada, e isso leva a uma guerra mundial. Então, outros países vão fazer a mesma coisa. Estamos falando sobre a teoria da guerra justa. Sabe, eu adoro história. É realmente impressionante que essa tradição remonte à Idade Média. Tivemos essa tradição começando naquela época. Proporcionalidade no uso da força, não matar não combatentes, ter objetivos de guerra claros e esgotar todos os meios pacíficos antes de recorrer à violência. E outra coisa que eu pesquisei antes de falar com você hoje, toda essa questão da ameaça iminente, simplesmente não é verdade. Se você olhar para o precedente internacional usado para essa noção de ameaça iminente, foi o incidente com o navio Caroline, o precedente do Caroline. Os britânicos apreenderam um navio americano porque acharam que ele estava prestes a atacá-los. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Webster, disse que, para que fosse reconhecido como uma ameaça iminente, era preciso demonstrar que não havia tempo para considerar nenhuma outra opção. A ameaça precisava ser realmente iminente, sem outra forma de evitá-la. Acabei de procurar a citação exata. Vai me ocorrer. Basicamente, tem que ser um perigo claro e presente. Está acontecendo agora, e você não tem tempo para considerar outras opções. Nenhuma outra maneira de lidar com isso. Mas as negociações ainda estavam em andamento. Você não pode dizer isso. Não pode fazer esse argumento. Se quiser viver em um mundo sem leis, então simplesmente acabe com a polícia no Japão ou na Armênia e veja se gosta. Veja o que teria que providenciar por conta própria. Exatamente. Com certeza. E sabe, só para os nerds de direito internacional entre nossos ouvintes, na teoria da guerra justa, existe uma distinção entre guerra preventiva e guerra preemptiva. A única que é permitida é a preemptiva, porque isso significa que o outro lado basicamente já está apontando as armas para você, só ainda não puxou o gatilho. As armas estão apontadas e prontas para disparar, como diria o presidente dos Estados Unidos, certo? Somente nessas circunstâncias é possível construir um argumento para um ataque preemptivo. Todo o resto é considerado preventivo. E ataques preventivos, mesmo pelos padrões da teoria da guerra justa da Idade Média, não são admissíveis. Tenho a citação. Necessidade de autodefesa, imediata, avassaladora, sem deixar escolha de meios, nem momento para deliberação. Isso vem de um precedente do século XIX. E é um pouco parecido com as leis de legítima defesa em muitos países. Não sou advogado, mas os princípios são semelhantes. Quando alguém entra na sua casa, a menos que você more no Texas, você não pode simplesmente atirar na pessoa.
É preciso demonstrar que tentou se afastar da situação ou resolvê-la por outros meios e que havia um perigo claro e iminente à sua vida. Só então talvez seja possível argumentar que foi legítima defesa. Portanto, isso é claramente um grande exagero. As instituições e os princípios internacionais estão comprometidos. Toda a instituição das negociações está comprometida. The whole institution of negotiations is compromised. How will Iran now negotiate and what guarantee? Como o Irã vai negociar agora? E que garantia ele tem de que em 6 meses não haverá outro ataque? Isso está indo pelo caminho de Gaza. O cenário de Gaza, ou talvez o cenário dos Houthis, porque não vai ser como a Síria ou a Líbia. Está seguindo nessa direção. Esperançosamente não veremos muito mais devastação, nem mais civis e militares sendo mortos. E com sorte, em algumas semanas, os países poderão recorrer a alguns estados intermediários. Talvez um mediador intervenha e permita que salvem as aparências e saiam dessa situação, em que os ausentes vão declarar vitória porque castigaram os iranianos, e os iranianos vão declarar vitória porque não cederam. And the Iranians will claim that they won because they didn't give in. So maybe something like this can be negotiated. Então talvez algo assim possa ser negociado. Mas é um grande problema. E a raiz desse problema está em meados da década de 1990, quando os líderes mundiais decidiram abandonar a ideia de segurança coletiva, abandonar a sabedoria de séculos de pensamento internacional. A única maneira de estar seguro é cooperando com todos os outros e levando em conta os interesses de todos. Essa é a única forma de fazer isso. E o único exemplo bem-sucedido é o Concerto da Europa, que funcionou por 40 anos exatamente com esse propósito. Mas em meados da década de 1990, foi tomada uma decisão. Sabe de uma coisa? Dane-se os russos. Vamos fazer o que quisermos. E foi aí que começou, porque quando há ação de um lado, há reação do outro. Quando você constrói alianças de um lado, vai ter contra-alianças do outro. Quando começa a intervir e mudar governos na sua região do mundo, outros países vão fazer o mesmo. Intervir e mudar governos do outro lado. É a lei da escalada, a lei da ação e reação, a lei do dilema de segurança. Discutimos tudo isso. Às vezes eu sinto que devia pedir reembolso da minha mensalidade da faculdade. Nem sei por que estou ensinando RI. Você é professor de RI, sabe? Qual é o sentido? Se os tomadores de decisão não têm a menor ideia de como as relações internacionais funcionam, ou quais são os princípios fundamentais. Talvez você e eu devêssemos criar um aplicativo que deixe as pessoas mais atraentes no TikTok. Ganharíamos mais dinheiro. No, the thing is. Não, não. Veja, a questão é que o câncer mata os pacientes, entendendo o médico ou não, certo? Quero dizer, ficar frustrado porque o câncer está vencendo não é motivo para parar de tentar entender como ele funciona. É triste, sim, mas não estamos no fim dos tempos. Quero dizer, somos apenas mais uma geração de pessoas que há centenas, se não milhares de anos, tentam entender por que diabos a guerra continua matando tanta gente. E ainda assim, depois de milhares de anos, não conseguimos consertar o sistema. Não estamos no ponto final. Estamos em algum lugar no meio do caminho. É um ótimo ponto. A questão é que, ao meu ver, o que conseguimos fazer como espécie foi, de alguma forma, ter sucesso em administrar a violência, até mesmo a violência em massa, no nível dos Estados-nação. Even mass violence on the nation state level. I mean, on the smaller unit level, right? Quer dizer, no nível das unidades menores. Certo. Eu já disse isso em outro episódio, mas é preciso algo notável para conceber a ideia de separação de poderes, de freios e contrapesos, de um sistema em que o poder central é controlado de modo a manter a sociedade estável. Se você olhar para as descrições da Inglaterra de 400 anos atrás, ou da Europa, ou mesmo de outros lugares, a vida era bastante brutal e curta. Então conseguimos lidar com isso, e fizemos isso com sucesso. E somos mais ou menos bons nesse nível. Mas quando se trata do nível macro, ainda vivemos em anarquia. Não temos um sistema internacional adequado. Quero dizer, a melhor ideia que tivemos nos últimos 100 anos, e tentamos implementá-la 2 vezes, foi criar um policial global. Sim, sim, mas a ideia é sempre um small, não funciona com grandes potências.
compare that to the idea of separation. Compare isso à ideia de separação de poderes, ao judiciário e assim por diante. Um sistema intrincado de gestão populacional. E então simplesmente pensamos, vamos criar um clube e impor isso. Ainda não é bom o suficiente. And then push it down. It's just not good enough yet. You're raising some amazing points. With your permission, Você está levantando pontos incríveis. Com sua permissão, vou tomar apenas alguns minutos. Antes de tudo, o policial do mundo é uma ótima ideia, exceto que não funciona quando as grandes potências discordam, como na ONU, ou quando não têm vontade de lutar, como na Liga das Nações. Você mencionou a questão da política interna doméstica. Se olharmos para a Inglaterra, não sou especialista em história inglesa, embora adore. Acho que é um país incrível, e amo sua cultura, língua e literatura, etc. Mas qual foi toda a evolução do sistema político britânico? Nenhuma tirania. of the British political system. No tyranny. There will be no tyranny. We're going to create a balance. Não haverá tirania. You know, from Magna Carta Vamos criar um equilíbrio para o poder do rei, Oxford, da Magna Carta às provisões de Oxford, até a Revolução Gloriosa e assim por diante. there has to be an A ideia era o equilíbrio. Tem que haver equilíbrio, sem tirania, sem dominação de um poder sobre o outro. Equilíbrio. international Mas olha o que está acontecendo internacionalmente. É tirania, a tirania do hegemon no palco internacional. É exatamente o oposto do que foi feito internamente. Agora, sobre os odds mundiais de que falei a última vez, 1648. Qual foi a razão da guerra? Intervenção? Guerras religiosas? O que fazemos? intervention, religious wars. What do? We establish sovereign states, no intervention in theory. Estabelecemos estados soberanos, sem intervenção. Em teoria, é claro, isso acontece de novo. Então temos estados soberanos, territorialidade, independência, autonomia, e isso deveria, você sabe, eliminar as guerras. Não, acontece de novo. Depois temos o Tratado de Utrecht. Equilíbrio. O importante é manter o equilíbrio da Europa, certo? 1713. Ad conservandum in Europa equilibrium. Precisamos preservar o equilíbrio na Europa. Não funciona. Temos as guerras napoleônicas. 1815. Qual é a razão das guerras? Revolução. A Santa Aliança. Suprimir as revoluções, não deixá-las se espalhar. A Áustria entra na Itália. Austria walks into, Italy, Russia walks into Hungary, in Piedmont. A Rússia entra na Hungria. No Piemonte, em Nápoles, as revoluções são reprimidas. Temos o concerto da Europa. A ideia é que se pode administrar racionalmente o equilíbrio de poder, de modo que nenhum país se torne poderoso demais, porque isso prejudicaria os outros e, no fim, também prejudicaria esse próprio país. Assim, há essa gestão quase matemática do equilíbrio de poder na Europa por 40 anos, até a Guerra da Crimeia, até as unificações alemã e italiana. Depois vem a Primeira Guerra Mundial, e então temos a receita. Qual é a razão da Primeira Guerra Mundial? Tratados secretos, guerras de equilíbrio de poder, alianças enredadas. O que se faz? Disse não às guerras de equilíbrio de poder. We say no to balance of power wars. We're going to rely on the power of public opinion. Vamos confiar no poder da opinião pública e no que é moral e ético. E então Edward Carr zomba disso. Depois a Liga das Nações desmorona. Então toda vez que tentamos construir algo, isso é, sabe, tão triste, porque você mencionou isso durante nossa primeira entrevista. O processo de Helsinki, meados dos anos 70, a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa. Sinto como se tivesse vivido minha vida de trás para frente, como se alguém tivesse apertado o botão de retroceder no meu controle remoto. Minha vida está indo para trás, em meados dos anos 70. Olhe para a sociedade de meados dos anos 70, não do início dos anos 80, mas de meados dos anos 80. Controle de armas, equilíbrio, valores europeus comuns, novo pensamento. Esse seria o caso do construtivismo. E veja o que aconteceu. This would be the case for constructivism, and look what happened. I'm glad you mentioned constructivism, by the way. I'll mention my book, etc. Fico feliz que você tenha mencionado o construtivismo. Aliás, vou mencionar meu livro e assim por diante. Então, em meados dos anos 70, nós sabíamos disso. Iniciamos o processo de Helsinki. Começamos a falar sobre um sistema comum de segurança europeia. E então isso também foi abandonado, repetidas vezes. Você sabe, você mencionou o construtivismo, certo? O que é que os construtivistas dizem para quem se interessa? A maneira como você vê o mundo vai mudar o mundo. Se você pensa na anarquia, não como algo que leva à violência, mas como algo que lhe dá uma oportunidade de cooperar, você pode mudar o mundo ao pensar de forma diferente.
O que acabamos de ver agora mostra exatamente o oposto. Quando há uma certa distribuição de poder, é a minha teoria. Ainda preciso prová-la. Quando há uma certa distribuição de poder e um país se torna tão poderoso que pode fazer o que quiser, um certo tipo de pessoas e certas visões de mundo começam a prevalecer. Se podemos fazer o que quisermos, então tenho muitas ideias. Vamos mudar governos, vamos intervir nessas regiões e em outras regiões. Esse tipo de pessoa encontra uma oportunidade para chegar ao poder. Já citamos isso antes. O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Os Estados Unidos não se comportaram assim durante... Bem, em algumas regiões sim, mas não globalmente. Os Estados Unidos se manifestaram, condenaram a agressão soviética no Afeganistão. Lembre-se, eles até boicotaram os Jogos Olímpicos em Moscou. Eu diria que ainda há um certo tom liberal no céu. Sim, há. Porque eu tive uma discussão com David Gibbs que diz: veja, os americanos tornaram a invasão soviética do Afeganistão praticamente inevitável. Isso fazia parte e estava totalmente ligado à forma como eles provocaram os soviéticos a invadir. Bem, sim, Brzezinski disse isso. Ele admitiu em sua entrevista. Perguntaram a ele, e quanto às dezenas de milhares de afegãos mortos? E ele respondeu, do que você está falando? Nós acabamos com a Guerra Fria. Não valeu a pena? Ele disse que foi uma armadilha montada para a União Soviética. Foi. Então, de certo modo, o sistema dos Estados Unidos nunca se comportou de forma diferente, ou pelo menos não depois da Segunda Guerra Mundial, porque antes da Segunda Guerra havia aquela ideia de nenhum envolvimento na Europa. Certo. Mesmo na Primeira Guerra Mundial, eles foram, mas depois recuaram novamente. Certo. Então, não mudou drasticamente desde 1945, mas o sistema, especialmente aquele que foi construído com todas essas agências de segurança, o que antes era o OSS e agora é a CIA, evoluiu. Nossas teorias não levaram em conta o impacto de indivíduos psicopatas e como eles conseguem se infiltrar no sistema. E nós realmente não levamos em conta a ideia de um Estado dentro do Estado, a CIA e afins, entidades sem responsabilidade, impossíveis de auditar, caixas pretas que não compreendemos. A única coisa da qual podemos ter certeza é que elas exercem um controle muito, muito poderoso. E se alguns dos membros da elite não seguirem o jogo, então, bem, você se torna um Martin Luther King, um Malcolm X, um John F. Kennedy ou um RFK, por assim dizer. É assim que o sistema se ministra. E nós não temos uma armada adequada de Lakewood, Austor, nem uma estratégia para enfrentá-lo. Sim, é. É como os bolcheviques condenando as guerras imperialistas em todo o mundo e depois iniciando suas próprias guerras. É a natureza humana. É a natureza dos seres humanos e da nossa sociedade. Não existe uma fórmula ideal. E você tem razão. Ainda tem um pouco desse tom liberal. Não quero perder minha fé no mundo liberal, nos Estados Unidos, no Ocidente. Mas, infelizmente, a realidade me dá um soco na cara todos os dias, inclusive pessoalmente, porque esse governo terrível que temos na Armênia, com o apoio do Ocidente, está basicamente sancionando e oprimindo todos que tentam criticá-lo. E eu sou um deles. Então é uma piada. Tornei-me vítima dos meus próprios ideais. É tão engraçado. Bem, engraçado de um jeito nada engraçado. Na verdade, é muito deprimente. Mas sabe, no fim das contas, todos nós somos... somos vítimas das nossas próprias ações, ou dos nossos próprios sistemas. Não sei bem como dizer isso. É como... Quantas pessoas compartilham dessa frustração? A gente não quer isso, e vivemos no Ocidente ou algo assim, certo? Grande parte do meu público está nos Estados Unidos. A large part of my audience is in the United States. We all understand we don't want that it works like this, but it does. Todos nós entendemos que não queremos que funcione assim, mas funciona. E isso é horrível. É isso que a teoria das relações internacionais vai te dizer. Não depende do que você quer.
Se quiser, Pascal, às vezes só para se inspirar, vá assistir algumas imagens da cerimônia com o chanceler Kohl, a cerimônia da reunificação alemã, a grande oração que fizeram. Vá assistir aos encontros entre Gorbachev, Reagan e Margaret Thatcher. Deus me livre de ter dito o nome dela. Meu Deus, por favor, não me matem. Olha, meu Deus, seu público, vocês são um bando de comunistas. Enfim, vá assistir a essas imagens. Assista a essas imagens. Você vai pensar, meu Deus, isso é fraternidade. Oh my God, like fraternity. Alle Menschen würden Brüder, right? This kind of Alle Menschen würden Brüder. Certo, existe essa ideia. Todos nós seremos irmãos. Veja só, nossos líderes estão conversando entre si, estão derrubando o muro de Berlim, cortando todos esses mísseis, destruindo armas químicas, destruindo armas nucleares. Estão falando sobre uma casa europeia comum. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Isso é no fim dos anos 80. Vá ver aquelas imagens. Eu quero voltar e viver na época da minha juventude, porque éramos muito mais racionais. Nossos líderes eram racionais. Talvez tenhamos simplesmente perdido a sabedoria da Segunda Guerra Mundial. Talvez a geração da Segunda Guerra Mundial tenha desaparecido e agora voltamos a essa loucura. World War II is gone and now we're back to this madness. Or Arthur, or we were just young. Ou Arthur, talvez nós fôssemos apenas jovens, apenas ingênuos. Porque sabe, se bem me lembro, Beethoven era um grande admirador de Napoleão. Ele achava que Napoleão finalmente traria racionalidade à Europa, além de igualdade, fraternidade e tudo mais. E então ele se coroou o imperador. 1804. 1804. 1804. E Beethoven ficou arrasado. Ele pensou, como ele pôde? Isso acontece repetidas vezes. E você se lembra do que ele fez? Você se lembra o que ele fez? He renamed his symphony, his third symphony. Ele renomeou sua sinfonia. Sua terceira sinfonia deveria ser dedicada a Napoleão. Quando soube, em 1804, que Napoleão iria se coroar, ele riscou a dedicatória e disse não, vai ser apenas uma sinfonia heróica. Napoleão, o filho da Revolução Francesa, liberté, fraternité, égalité, transforma-se em um novo imperador. 6 milhões de pessoas, a Europa afogada em sangue. Olhe para as criaturas humanas. Olhe para a nossa condição. Olhe para a nossa sociedade. Nós não sabemos nada sobre o mundo. Estou começando a soar como Ricky Gervais. Nós não sabemos nada sobre o mundo. Like Ricky Gervais, we know nothing about the world. Não, mas o concerto que precisamos aplicar é o concerto desse eterno girar de tudo, certo? Indo da destruição para a reconstrução, de volta para a destruição, de volta para a reconstrução. Estamos meio que presos nesse círculo horrível, quase budista, de violência eterna. E eu não sei como sair disso. Algum budista por aí, se tiverem ideias, as ideias ocidentais claramente falham. O cristianismo não funciona quando se trata de lidar com a violência internacional. Não. E infelizmente, não haverá recuperação depois de uma guerra nuclear. Talvez a Segunda Guerra Mundial tenha sido nossa última grande lição, e nós aprendemos por algumas décadas. Mas agora, ao que parece, temos que aprendê-la novamente. Infelizmente, uma guerra nuclear, se acontecer, Deus nos livre, não vai nos dar uma segunda chance. Não vamos todos nos mudar para a América Latina e usar máscaras para nos proteger das substâncias radioativas que caem da atmosfera. Não vai ser divertido. Então sim, que passamos por esses ciclos. Infelizmente, perdemos a sabedoria que um dia tivemos e as lições que aprendemos com a Segunda Guerra Mundial. Lembra do presidente Eisenhower? Ele foi um herói de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. E foi ele quem nos alertou sobre esses grupos de interesse privado, sobre o complexo militar industrial. Ele estava certo. E infelizmente, aqui estamos nós. Só espero que essa loucura acabe e que esses líderes finalmente compreendam que não há outra forma de garantir segurança a não ser por meio da segurança coletiva, do diálogo coletivo. Não são os líderes, é o sistema. Ainda estou convencido de que é um problema de complexidade.
8 bilhões de pessoas. Somos uma espécie que não é boa em lidar com 8 bilhões. Não conseguimos e acabamos matando os nossos. Não conseguimos administrar a complexidade de 8 bilhões. Porque no fim das contas, Donald Trump, ele é o resultado, é o sintoma de algo muito, muito mais profundo. Essa guerra é um sintoma de algo muito, muito mais profundo. E ainda não descobrimos como lidar com as coisas nesse nível, com a quantidade de pessoas que temos atualmente. On that level of how many Yes. people we are currently. Yeah, well, yes, it's a big crisis. It's a Bem, big sim, crisis é uma grande of crise. governance. É uma grande crise de governança. Precisamos investigar por que pessoas assim chegam ao poder. Por que as instituições democráticas falham em contê-las? Porque parte da teoria da paz democrática diz que as instituições democráticas deveriam impedir que um líder como esse declarasse guerra. E, em vez disso, o Congresso aprovou. Você viu, não é? Há alguns dias houve uma votação e eles aprovaram a guerra. There were a few days ago there was a vote and they approved the war. So one more strike against the democratic. Então, mais um ponto contra a teoria da paz democrática. Eles não aprovaram a guerra, aprovaram o direito de Donald Trump de fazer isso, o que é uma violação da Constituição. Quer dizer, você está dissolvendo toda a ideia de restrições internas, certo? Então, On the constraints internally, right? It's a big crisis. It's a big philosophical concern. É uma grande crise. É uma grande crise filosófica e conceitual. O que fazemos com os grupos de interesse privado? O que fazemos com os lobistas? O que fazemos com os doadores? Talvez exista uma forma de organizar as eleições de modo que não seja necessário muito dinheiro para concorrer a um cargo. Eu não sei como fazer isso. Assim, haveria menos dependência do lobby. E o lobby é um grande problema, um mal que precisa ser erradicado. Os representantes eleitos devem prestar contas aos seus eleitores, não a interesses privados. Isso deveria ser proibido. Existem mais de 1.500 empresas de lobby em Washington. Mais de 1.500. Isso não é uma democracia. Isso é o domínio do dinheiro. Isso é o domínio dos oligarcas. This is the rule of money. This is the rule of oligarchs. Good, my friends. It's again another one of these. certo, meus amigos. É mais um daqueles momentos deprimentes em que temos que admitir que simplesmente não sabemos como continuar, como seguir em frente, e que todos nós, que estudamos por tantos e tantos anos, ainda acabamos no mesmo barco, perplexos com a violência que nossos sistemas ainda são capazes de desencadear sobre os outros. Arthur, as pessoas gostariam de te acompanhar e ler mais das suas análises e reflexões. Para onde elas devem ir? And read more of your analysis and your thinking. Where should they go? If with your permission, I'll send you my Telegram channel. Com sua permissão, vou lhe enviar meu canal no Telegram. Eu disse que terminei o primeiro volume do meu livro e agora estou trabalhando no segundo. With anybody. Ficarei feliz em compartilhá-lo com quem quiser. Será meu presente. Estou compartilhando com meus alunos aqui na Armênia e em alguns outros países da antiga União Soviética. Encontro consolo na história. Adoro ler sobre história internacional, porque quando você vê pessoas enfrentando os mesmos problemas, a mesma loucura por séculos, cometendo os mesmos erros e vendo os mesmos resultados, isso traz uma sensação de distanciamento. It gives you some sense of detachment. I mean, as human species, we're only what? Quero dizer, como espécie humana, nós temos apenas o quê? O Homo sapiens tem cerca de 300 mil anos. E os primeiros absolutamente Lucy e tudo mais. O que é? 6 milhões de anos. Então é relativamente recente. O que você quer? Nós precisamos evoluir. Nossa sociedade precisa evoluir. A história me ajuda a encarar isso de uma forma mais calma. E eu realmente espero que essa crise seja resolvida. Vou te enviar o link do meu canal no Telegram. E então, seus leitores, eu ficarei feliz com gratas perguntas deles. Your readers, I would be happy to answer their questions. Send them to me right after. Envie-os para mim, logo depois. Vou colocá-los na caixa de descrição abaixo. Arthur Katshikian, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Pascal, e anime. Thanks, Pascal, and cheer up. You too. Você também. Tá bom. Tchau. Bye-bye.